Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Espero que você esteja bem e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do ano de 2026 deste canal. Aproveitando, né? Feliz ano novo para você. Espero que esse ano de 2026 você possa ter muita saúde, porque a gente com saúde, o restante corremos atrás. Então, tanto para você como também para os seus especiais, que seja um excelente ano, você possa alcançar todos os seus objetivos, todas as suas metas que você estabelecer, não somente para esse, mas para os próximos anos. Por isso também que eu escolhi o tema de hoje para falar aqui com vocês. Por quê? Vocês sabem que começo de ano vem toda aquela questão de se fazer metas, se fazer planos. Ah, esse ano eu vou entrar na academia. Esse ano eu vou começar a estudar uma nova língua. Esse ano eu vou aprender um instrumento novo. Esse ano eu vou iniciar aquela pós-graduação. Enfim, diversas metas. E junto disso, né, contribuiu também que eu estou relendo na verdade esse livro que eu tinha começado no ano passado, mas por causa da falta de tempo da faculdade eu acabei priorizando alguns conteúdos mais técnicos e agora de férias eu consigo retornar. Estou voltando lendo ele do início porque para fazer sentido, né? Desde quando eu tinha parado, mas pegando um pouquinho também desse livro, né, que é o Rápido e Devagar, do nosso Daniel Kahneman, e juntando um pouquinho com esse tema que eu quero falar com você, que é justamente o quê? Hoje em dia, as pessoas estão cada vez menos olhando para o longo prazo. E isso são N fatores que acontecem, principalmente na nossa rotina, e faz com que o nosso cérebro, que naturalmente já não gosta de pensar no longo prazo, ele já prefere o prazer imediato, por isso que você ficar rolando o feed do Instagram, recebendo tanta dopamina, te prende tanto, porque para o teu cérebro isso é bom, esse prazer imediato, rápido, fácil. E isso tem muito a ver com as metas que nós colocamos no começo do ano, porque em janeiro tem aquele gás. Hoje mesmo estava na academia, academia lotada. Mês passado, neste mesmo horário, só tinham duas pessoas, eu e minha esposa, três, né? E a personal. Mas hoje, no mesmo horário, no mesmo dia, a academia lotada. Óbvio que eu estou pegando aqui uma amostragem, né? Para exemplificar aqui para vocês que esse mês de janeiro, geralmente as pessoas pegam para fazer planejamentos, metas ao longo do ano, porém, 80% desse planejamento já em janeiro, ele já começa a falhar. E por que isso acontece? Quero conversar com você hoje sobre isso, porque né, o teu cérebro ele odeia tanto o longo prazo, e por isso que é um desafio você pensar lá na frente, você deixar para colher esse prazer lá na frente do que um prazer imediato, que muitas vezes não vai ser condizente ou com os teus valores ou com os teus objetivos lá no longo prazo, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é que, e obviamente, né, não sendo chato, poxa, caramba, eu estava tão empolgado, agora vem o Marcelo e já joga um balde de água fria. Não, eu estou trazendo aqui o que é a realidade, o que eu já passei, tá? E o que eu quero que você não passe. Ou, se você passar, que você esteja consciente disso e que diante dessa consciência você possa tomar novas atitudes para que você busque o que você tanto almeja, tá? Então, falando um pouquinho, né, sobre esse livro aqui, Rápido e Devagar, logo no começo ele caracteriza dois tipos de sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, que é aquele pensamento rápido,
né? Aquele pensamento instintivo. Vamos dizer assim, que quando você age no impulso, esse é o sistema 1. E o sistema 2 é aquele sistema do raciocínio, é aquele sistema do planejamento, é aquele sistema que, quando você vai fazer uma conta matemática complexa, é esse sistema que entra em ação para que você possa resolver aquele problema em questão. Então, lendo isso, me veio justamente essa questão do ser humano de não priorizar o longo prazo, tá? Não sei se você sabe, mas logo quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, minha primeira formação é em ciências contábeis. E aí, depois dessa formação, já trabalhando em escritório de contabilidade, eu me peguei em dúvida se realmente o dia a dia, a rotina de um escritório de contabilidade era o que eu queria. Então, na época, eu cheguei a fazer um processo de coach e esse processo eu fiquei apaixonado por ele. Eu estava ali diante de ferramentas que, caramba, que ferramentas são essas que estão me fazendo visualizar algo que até então nunca tinha passado pela minha cabeça. E pesquisando, pesquisa vai, pesquisa vem, eu fiz uma formação na época de coach financeiro para trabalhar com finanças pessoais. Então, eu uni o que eu já tinha de conhecimento da contabilidade e com a formação que eu adquiri, ferramentas para ajudar as pessoas a terem umas finanças melhores, né? Finanças melhores, terem resultados financeiros melhores, né? E aí, por um tempo, eu fiquei trabalhando com isso, trabalhando não somente com finanças pessoais, mas também com investimentos. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque falando sobre financeiro, a gente já tem isso muito claro. A questão de investimento de longo prazo. Seja sincero, se você tem menos de 30 anos, em algum momento você já fez um investimento na sua aposentadoria? Você já fez algum tipo de planejamento? Eu vou... Um exemplo. E sendo, né, um exemplo bem, né, não criticando, mas trazendo como parâmetro. Eu não vou comprar esse iPhone parcelado. Eu vou juntar esse dinheiro e quando eu tiver esse dinheiro, eu compro. Eu não vou comprar a moto, eu não vou comprar um carro, eu não vou entrar na Minha Casa Minha Vida. Eu vou juntar esse dinheiro e quando eu tiver à vista, eu compro. E eu não estou dizendo que é certo, que é errado, tá? Porque depois de um tempo eu entendi que não é só o financeiro, mas sim os teus valores, o que tu entende como importante para a tua vida. Então, tem até muita gente que fala, né? Se você fizer as contas, se você estudar um pouquinho, você não compra, você vive de aluguel. Você, em vez de comprar o apartamento, você aluga o apartamento e, enfim. Mas quando a gente fala de sonhos, não é só o financeiro. Se você for só para o financeiro, beleza, talvez isso seja verdade. Mas cada pessoa tem o seu sonho, tem os seus valores. E muitas vezes, só quem tem carro sabe o gasto que é ter um carro aqui no Brasil. Mas, cara, pode ser o teu sonho ter um carro. Ou, por mais que seja uma despesa alta, esse teu carro poupa tempo, consegue ali no teu contexto familiar resolver N questões, enfim. O que eu quero dizer com isso é, já nesse âmbito financeiro, nós não somos orientados a buscar o longo prazo. Muitas vezes é incentivado o gasto imediato, a antecipação desse prazer. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro agora, mas eu posso financiar, mesmo sabendo que eu vou pagar 3, para ter o carro agora. Eu estou antecipando um prazer. E unindo agora, né, com o que eu falei ali sobre o livro Rápido e Devagar, na maioria das vezes, pelo menos até onde eu li ali no livro, é o sistema 1
do nosso cérebro que toma as decisões no dia a dia. Só quando a gente para ter uma decisão mais complexa é que o sistema 2 entra em ação, né? E é um erro que eu percebo muito das pessoas que não buscam esse autoconhecimento, que às vezes não busca de fato entender como está a sua rotina, de não perceber o quanto de tempo está sendo desperdiçado em um prazer imediato. Então, como eu falei, você fica rolando o feed do Instagram, cada vez mais assistindo Reels, né? E por que será, né, que as redes sociais são dessa forma? Não somente o Instagram, mas enfim, todas as outras. Por causa do prazer imediato, por causa ali da dopamina que é liberada para capturar a tua atenção e fazer com que você fique preso ali consumindo cada vez mais conteúdo. Então, pensa comigo. O nosso córtex pré-frontal, ele é uma área muito cara para o teu cérebro, porque é a área aqui do raciocínio lógico, do processamento. Nesse contexto, fazendo uma associação, essa seria a área do sistema 2, né? Como fala aqui no nosso livro. E ela é cara porque gasta muita energia, você vai raciocinar, você não está agindo no automático, você não está agindo no impulso. E é muito caro para o teu cérebro manter isso. Então, consequentemente, na maioria do tempo, você fica agindo, reagindo no sistema 1, né? Vamos dizer assim. Então, pega aqui o que eu estou querendo dizer. O teu cérebro já não gosta de gastar energia. Ele já não fica no sistema 2 o tempo todo. Por que você acha que metas de longo prazo seriam atrativas para você? Vocês começam a perceber agora o motivo, né, que é biológico, do porquê boa parte das pessoas criam metas, têm desejos, mas no primeiro mês, com 20 dias, com 30 dias, com 40 dias, já começa a faltar ali, falta aqui, e vai perdendo isso ao longo do tempo. Então, tudo isso é uma questão que eu quero trazer para vocês, que esse ano vocês possam se permitir planejar no longo prazo. Um outro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês é, por exemplo, a minha carreira aqui nas redes sociais mesmo. Ano passado, no final do ano passado, eu comecei a postar aqui no YouTube. E se você já assistiu o meu vídeo inicial aqui no canal, nele tem dizendo que eu não edito os meus vídeos. Porque se eu fosse parar para editar os meus vídeos, provavelmente eu não postaria aqui. Porque além de edição ser algo que eu não domino, mesmo sabendo que tem inteligência artificial, né? Enfim, não é questão nem de parar para estudar, é questão de tempo. Por isso que eu tomei uma decisão. Eu vou tentar vencer o meu perfeccionismo de caramba, ficou ruim, eu falei uma palavra aqui errado, não era essa palavra, era outra. Enfim, de ter que ficar cortando, editando o vídeo para realmente postar e mostrar o que eu quero mostrar para vocês, ajudar vocês de alguma forma. Seja trazendo conceitos da psicologia, seja incentivando você a buscar terapia, seja tirando o teu preconceito sobre terapia, seja tentando melhorar cada vez mais a importância de um profissional de RH na tua empresa, um profissional qualificado. E além do mais, unindo tudo isso à importância da neurociência. Se eu não parasse com essa questão do perfeccionismo, provavelmente não iria para frente esse canal. E por que não iria para frente? Porque eu desprendo de muito tempo, por mais que eu não siga um roteiro, eu defino o tema, mas eu anoto aqui uns tópicos, como vocês estão vendo,
só para que eu não esqueça nenhuma informação importante. E aí eu ligo a câmera e vou conversando com vocês, terminar, finalizo o vídeo e já subo aqui no YouTube. E se eu fosse parar para editar, provavelmente no médio e no longo prazo isso não iria servir, porque aqui nas redes sociais é um jogo de longo prazo. Eu acredito que se você já tentou criar conteúdo, você sabe que no primeiro mês ainda tem amigo, ainda tem família que vai curtindo ali, vai curtindo aqui, mas eles não são teu público. Então, no segundo mês, você posta alguma coisa, uma curtida, 2 curtidas. Você sobe um vídeo no YouTube, 1 visualização, 2 visualizações. E você começa, mesmo que de forma não consciente, fazendo uma conta. Caramba, será que esse tempo que eu estou investindo aqui está fazendo realmente, está valendo a pena? Então, por isso que muitas pessoas desistem da produção de conteúdo. Às vezes a gente vê um criador muito grande, caramba, fulano tem uma vida boa, mas o quanto ele ralou para chegar até ali? Porque não é fácil, não é fácil. Eu mesmo comecei esse canal aqui com 2 IAs, né, 2 inteligências artificiais me ajudando. Minha esposa, que tem uma noção ali de edição bem básica, então ela pega uma dessas IAs e faz, né, os cortes para que eu possa postar lá no Instagram, para que eu possa postar aqui nos shorts do YouTube. Ela também me ajuda, né, quando a criatividade não está ali florescendo. Mas é só isso que eu tenho. Quando eu comecei eu não tinha nem um tripé. Eu colocava o celular numa posição em cima de uma cadeira, em cima de uma caixa e ia. Então, aqui nas redes sociais é um jogo de longo prazo, por isso que muitas vezes as pessoas desistem. Quantos psicólogos que eu conheço que são excelentes, mas não vendem? Não vendem, não sabem vender, não estão nas redes sociais, não conseguem fechar pacotes. E às vezes eu vejo psicólogos, e aí eu estou falando psicólogos para não falar até outras classes, né, de terapeutas, ganhando muito. Muitas vezes né? Por estar produzindo ali todos os dias, por estar presente, por investir nesse jogo do longo prazo. Então, com esse vídeo de hoje, eu quero levantar esse alerta para você, que se você não pensou nisso ainda, comece a pensar o quanto você pode investir no seu longo prazo, começar a mudar essa chavezinha de que, poxa, eu preciso, eu vou me formar em psicologia, mas eu não tenho tempo para postar nas redes sociais. Começa no tempo que tu arrumar. Agora precisa ser uma prioridade na tua vida, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. E se a rede social não for uma prioridade para você, tudo bem. Não tem problema nenhum. Vá para o boca a boca, enfim. Mas o que você não pode é depois culpar a psicologia por não estar faturando ou por não estar tendo o resultado que você esperou que teria naqueles 5 anos de faculdade que você desprendeu, não sei nem se é desprendeu, mas deixa eu melhorar, que você investiu de tempo. Então, tenta começar da forma que você conseguir e foca no longo prazo. Esse ano de 2026 eu coloquei uma meta de toda semana lançar um vídeo aqui para o meu canal do YouTube. Conseguindo essa meta, eu acredito que nesse ano eu vou estar lançando aí perto dos 54 vídeos. E isso é pouco. É pouco para que eu monetize meu canal,
é pouco para que eu comece a ganhar uma relevância, para que um vídeo meu passe de 1000 visualizações, por exemplo, né? Tô dando um chute. É pouco. 54 vídeos é pouco. Mas é o que eu posso. Eu vou colocar uma meta de lançar 2 vídeos por semana, se eu sei que quando voltar à minha faculdade vai ter semana que eu não vou conseguir lançar um, e aí na outra eu já vou ter que lançar 2, e se forem 2 por semana, na outra eu vou ter que lançar 4 vídeos. Eu não consigo, com trabalho, com tarefas de casa, com uma família para cuidar, não dá. Então, são prioridades que você precisa elencar e ver o que realmente importa naquele momento para você. Para que você possa pensar, ou melhor, que você possa começar a pensar nesse jogo do longo prazo. Porque é o jogo que vai te trazer mais resultado. Pode parecer que não, mas lá no futuro, o teu eu de lá vai agradecer por esse eu agora que está aí tentando, que está buscando e que não está visando o prazer imediato, que não está visando esse resultado no curto prazo, porque ele entende que é um processo com início, com meio, com fim, para que você possa buscar esse resultado lá na frente. E aí sim, com consistência. Como eu falei para vocês, minha meta é lançar os 54 vídeos, mas eu acredito que dificilmente eu vou conseguir monetizar esse canal. Mas eu vou continuar, porque depois de estudar tanto sobre marketing, sobre lançamento, sobre como vender, enfim, eu acredito que eu já estou aí uns 7 anos estudando esse tipo de conteúdo. Consistência é a palavra. Então, que você também busque essa consistência, seja na academia, seja aprendendo uma nova língua, aprendendo a tocar um novo instrumento, enfim, na meta que você está colocando aí para esse novo ano de 2026, porque, de fato, esse ano de 2026 ele tem um desafio grande, porque temos eleições, temos Copa do Mundo, temos vários feriados prolongados. Então a questão não vai ser, provavelmente, para a maioria das pessoas, falta de tempo. Vai ser falta de foco. Então que você possa, né, através desse vídeo, abrir um pouco os olhos para o jogo do longo prazo, que é esse o jogo que vai te manter vivo, né, nesses desafios do dia a dia, para que você possa buscar de fato aquele resultado que vai fazer mudar a tua vida, independentemente de qual seja a área. Então, se você quiser treinar nesse Sistema 2, quiser treinar essa recompensa a longo prazo, continua aqui no meu canal, se inscreve, comenta aqui abaixo se faz sentido, se não faz, se tu concorda, se tu não concorda, se tem mais algum tema que tu gostaria que eu trouxesse nesse novo ano, para que eu consiga, né, fazer esses 54 vídeos. Preciso da ajuda de você, porque pretendo trazer muito mais coisas sobre psicologia, sobre RH, sobre neurociência, para que você torne esse novo ano de fato um ano diferente. Porque se você for a mesma pessoa, provavelmente vai ser o mesmo ano. Então precisamos agir diferente. Que esse novo ano possa de fato, né, ser um ano diferente, com resultados positivos para você. E como eu falei, comenta aqui abaixo, se não é inscrito, se inscreve no canal, encaminha esse assunto, encaminha esse vídeo para alguém que está precisando mudar esse sistema, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área de saúde mental, física, enfim, qualquer que seja, e entender que é um processo. Se você desistir logo no começo, você vai estar jogando o jogo do curto prazo e esse jogo provavelmente não vai te levar a local nenhum, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.